Olá, Maranata! Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 7, versículos 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas jorrarão no seu ventre. O tema da mensagem: enchei-vos do Espírito Santo. Existem três grandes festas em Israel. Primeiro chamado de Páscoa, a segunda Pentecoste e a terceira de Tabernáculos. Foi na festa de Tabernáculos, no último dia da festa, em que Jesus se levantou e exclamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rio de águas vivas fluirão do seu interior. A sede é inerente ao ser humano, ou seja, ela já nasce, nós já nascemos com essa sede, esta necessidade de água. Isso é inerente, é natural. Não há vida se não houver água. 2/3 do planeta Terra são água. 2/3 do corpo humano são água. A vida no ventre é gerado na água. Quando a bolsa estoura, o neném nasce. Sem água não há vida. A água é muito importante para o bom funcionamento do corpo, para a manutenção da saúde de maneira geral. Todas as partes do nosso corpo precisam de água. Por isso que precisamos tomar de 2 a 3 litros de água por dia. Mas o mais interessante, que mesmo a água sendo tão boa, o nutriente é o melhor nutriente que Deus deixou para o ser humano, nem todos gostam de água. Outros só tomam água quando tem sede. Nós tomamos água para não ter sede. Nós nos alimentamos para não ter fome. É preventivo. Quando você chega a ter sede, já fez um estrago na tua saúde. Jesus disse: se alguém tem sede. Agora, o Espírito Santo, ele está falando do Espírito Santo, uma tipologia. Assim como a água é extremamente importante para o bom funcionamento do corpo, do metabolismo, da mesma forma, há uma sede no homem interior, no homem espiritual. Há uma brecha, um vão, um espaço que somente Jesus Cristo pode ocupar. Isto também é inerente. Quando Deus criou o ser humano, Ele não criou o homem para viver isoladamente. Por isso Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem pudesse andar junto com Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso Deus assoprou e deu parte do seu Espírito, alma. Agora nós temos o sopro do Espírito conosco. E Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele fala a todos que têm necessidade, que sente que precisa ter uma vida íntima com Deus. Aqueles que têm consciência de que da mesma forma que o corpo humano precisa de água para funcionar bem, o ser humano, o homem espiritual, o ser que está dentro de nós,
precisa ter contato diariamente com o Criador, para que ele possa ter uma vida plena. Se alguém diz a todas as classes, independente da religião, independente do conceito, independente do status que a pessoa tem ou deixa de ter, se alguém tem sede, a Bíblia diz que rio de águas vivas fluirão do seu interior. Mostra a ação e a operação do Espírito Santo trabalhando no interior do homem, da mulher e do jovem que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso fala da palavra de vida, o poder que o Espírito Santo tem de operar e transformar a vida do ser humano. Por isso é importante ter consciência de que Deus nos criou e deixou o sopro dele dentro de nós, para que pudéssemos ser semelhantes a ele. Mas não podemos ter uma vida plena, completa, sem a direção e a presença do Espírito Santo. E Jesus está usando uma tipologia, não está falando diretamente dele, mas do Espírito Santo. Aqueles que confessar Jesus como Senhor, o outro Consolador viria, porque até aquele ponto ninguém ainda tinha recebido o Espírito Santo da forma como ia receber no futuro. Por isso é importante confessar Jesus e ter o dom do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo operar no interior da pessoa, para que ele possa trazer vida e vida em abundância, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. João capítulo 4:14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Jesus está palestrando com uma mulher gentílica, a mulher samaritana. Ele está falando da operação e ação do Espírito Santo em transformar a alma do pecador em redenção, em redimir o pecador e torná-lo santo diante de Deus. Vai jorrar uma água para a vida eterna. Antes seria um rio de águas vivas. Ali Jesus está falando para o seu povo, que tinha a missão de levar as boas novas a outros povos. Mas o povo de Israel falhou e a igreja não pode falhar. Por isso é importante ter diariamente este contato com a palavra, contato com a oração, separar algum tempo da vida diariamente para poder ter esta comunhão com o Espírito Santo. Jesus disse em João 6,35: eu sou o pão da vida, todo aquele que comer jamais terá fome. Jesus se coloca agora como o pão da vida e o Espírito Santo a água da vida. Jesus, para nascer, ele teve que nascer lá em Belém de Judá. Belém é considerado a casa do pão. Todos que iam de um lado para outro, viajando, passavam em Belém para se abastecer de pão. E José e Maria saíram lá de cima, vieram do norte, vieram para o sul, Belém de Judá, para que Jesus pudesse nascer lá. E agora ele pudesse dizer: eu sou o pão da vida, porque ele nasceu em Belém de Judá, e Belém é considerado
a cidade do pão, a casa do pão. E o pão é o alimento universal. Todos os povos conhecem o pão. E Jesus se coloca agora como o pão da vida, não da vida física, mas o pão da vida espiritual, que alimenta, que liberta, que transforma e prepara o homem, a mulher, para um dia ir morar eternamente com ele na glória. É lamentável, é triste, que Jesus é o pão da vida e o Espírito Santo é água da vida. E nós vemos dentro da seara espiritual, dentro da casa do Senhor, tantos crentes, tantos evangélicos secos, não derrama uma lágrima, não tem um pingo de sensibilidade, não conhece o Espírito Santo, mas está dentro da casa do Pai, é batizado, toma ceia, dizima, frequenta o culto semanalmente, mas não tem vida com o Espírito Santo, não conhece o Espírito Santo, não tem intimidade com o Espírito Santo, e diz como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te viram. Somente depois que Jó teve quase 9 meses, aquela experiência profunda com Deus, que ele colocou todos os seus medos para fora, agora ele tem uma experiência pessoal com Deus, agora ele vai ver o agir e o mover de Deus na sua vida, e lá no 42:5, ele vai fazer essa afirmativa, ou essa afirmação: eu só te conhecia de ouvir. E assim são muitos evangélicos, estão na casa do Senhor, mas não estão na presença de Deus, estão secos por dentro, são famintos, estão tristes, não têm alegria, não têm paz, não tem uma visão espiritual, não busca as coisas do reino em primeiro lugar, não coloca Jesus em primeiro lugar, não entrega o seu casamento, a sua casa para os cuidados de Jesus, não entrega o seu comércio, a sua vida profissional, sua vida sentimental, sua vida espiritual nas mãos do Senhor, mas estão dentro da casa do Senhor, ressecados, secos por dentro. Isto é lamentável, mas que Deus tenha compaixão e misericórdia da igreja dele, porque vem aí um grande mover do Espírito Santo, e ele vai fazer um grande despertamento no meio do povo dele, e todos o conhecerão de perto. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus tremendo, maravilhoso, a Tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Nada nem ninguém pode impedir o Teu agir na terra dos viventes, por isso eu Te glorifico, eu Te adoro na beleza da Tua santidade. Ó Paizinho querido, que Tu venha ter compaixão do Teu povo, que Tu venha ter compaixão da Tua igreja. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E quantos carentes, famintos dentro da Tua casa, porque não examinam a palavra diariamente, ó Pai, não conhecem o poder do Evangelho, o poder verdadeiro do cristianismo, nem o poder da Tua palavra, Pai, porque não tem conhecimento, Pai, mas que através da pregação da Tua palavra, Tu venha despertar o Teu povo, Tu venha mover com o Teu Espírito Santo o sopro da vida, o sopro do despertamento, o sopro do avivamento, meu Pai. Por isso eu Te peço, liberta o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em nome de Jesus, amém.